Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas. Nós estamos ao vivo, direto aqui do Tribunal Regional Eleitoral no bairro do Aleixo, onde acontece a audiência pública de geração de mídia, carga e lacre das urnas eletrônicas. O excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Rafael da Silva Rocha. A excelentíssima senhora juíza da Zona 58, da Propaganda e presidente da Comissão de Geração de Mídia, Carga e Lacre das Urnas nas eleições de 2018, doutora Rebeca Mendonça de Lima. A excelentíssima senhora vice-presidente da OAB no Amazonas, doutora Adriana Loprestes Mendonça. O ilustríssimo senhor Rodrigo Camelo de Oliveira, secretário de Tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Excelentíssima a senhora representante do Ministério Público, doutora Solange Guedes Moura. O excelentíssimo senhor, membro suplente do Pleno, Dr. Luiz Felipe Avelino Medina. Daremos início, neste momento, à cerimônia pública de geração de mídia, carga, lacre, auditoria e identificação das urnas da 18ª Zona Eleitoral Barcelos. Neste instante, ouviremos as palavras do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Em mais de 500 anos de história do nosso país, houve disputas, conquistas de direitos, momentos de autoritarismos e de gritos por liberdade, sendo indiscutível que foram muitos os obstáculos e os sujeitos atuantes nos processos eleitorais decorridos na nossa história. O voto não surge apenas como direito estabelecido pela Constituição, mas como instrumento de manifestação do povo, genuinamente livre e decorrente de convicções e expectativas pessoais sobre o futuro do nosso país. A Justiça Eleitoral atribui papel de importância, garantir ao eleitor o exercício amplo e irrestrito dos ideais democráticos. Assim, a Justiça Eleitoral não se limita a viabilizar as eleições, a realizar a contagem de votos e a proclamar o vencedor ou vencedores. De fato, estamos atentos aos desvios de condutas de candidatos e de ocupantes de cargos públicos eletivos, trabalhando ininterruptamente
não apenas no período das eleições. A partir do direito posto, temos o dever de zelar pela correção dos procedimentos anteriores à disputa e afastar aqueles que, mesmo tendo obtido o mandato, transgredirem a ordem jurídica. A democracia não nasceu pronta e acabada, mas é construída a partir dos clamores de justiça. Novos conteúdos foram-lhe acrescidos a cada geração. A justiça eleitoral contribui aprimorando continuamente os instrumentos para garantir eleições transparentes, seguras e rápidas. A informatização eleitoral hoje é um traço estruturante da democracia brasileira. A urna eletrônica é a grande representante da informatização pela qual passou o sistema eleitoral no Brasil. Mas ela, a urna eletrônica, é apenas uma parte de um processo muito mais amplo. O processo eletrônico de votação no Brasil pode ser classificado em 5 fases principais. Primeira, a fase de desenvolvimento dos sistemas computacionais que serão utilizados nas eleições. Segunda, a fase de preparação, na qual são geradas mídias, realizada a carga e a lacração das urnas eletrônicas, que veremos logo após. Terceira, a fase de votação e apuração. Quarta, a fase de totalização dos resultados e, por fim, a quinta fase, que é a divulgação dos resultados. Desde o início do mês de abril, os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e demais entidades e instituições credenciadas puderam acompanhar o desenvolvimento dos sistemas eleitorais realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Após o encerramento da cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais no fim da fase 1, a primeira fase, o TSE transmite aos TREs a responsabilidade das demais etapas do processo de votação eletrônica, a qual se inicia no âmbito dos regionais com a cerimônia de geração de mídias, carga, lacre, auditoria e identificação das urnas eletrônicas. No caso deste tribunal, serão geradas cerca de 20.000 mídias, realizadas cargas e lacradas mais de 7.000 urnas eletrônicas e 700 urnas eletrônicas de contingência. A grandeza do nosso Estado exige da Justiça Eleitoral precisão cirúrgica, seja na capital ou no interior. Um esforço honroso dos mais de 30.000 mesários e dos competentes juízes e promotores e servidores da Justiça Eleitoral, com o indispensável auxílio das forças estaduais e federais. Assim, com a ajuda de todos, teremos mais uma eleição em que a transparência, a lisura do pleito e a vontade soberana do eleitor serão respeitados. Tudo sob as bênçãos de Deus. Vamos ao trabalho. Muito obrigado. Agora, com a palavra, a senhora juíza, presidente da Comissão de Carga e Lacre, doutora Rebeca Mendonça de Lima. Boa tarde. Desembargador, coube a mim, presidir essa cerimônia de
geração de mídia, de carga, de lacre e também de auditoria das urnas, das 3 urnas eletrônicas que estão aqui. É uma cerimônia que é prevista na resolução 23554 de 2017, uma resolução do TSE, e como tal, eu quero convidar a todos, conclamar a todos que estão presentes aqui na plateia que fiquem, né, na medida do possível, porque nós vamos, inclusive, desembargador, fazer a parte mais importante, que é fazer a auditoria para conferir se todos os dados, não é, que constam na carga que nós vamos dar na urna, se eles irão estar compatíveis, principalmente no momento em que se fala muito na segurança das urnas eletrônicas. Então, é louvável essa cerimônia, está sendo, inclusive, transmitida ao vivo, de maneira que todos que possam estar assistindo também possam participar, não é, interagir, e verificar que, de fato, as urnas eletrônicas, elas são extremamente seguras, elas são preparadas, como o senhor falou, há um teste de segurança pública em que o TSE disponibiliza para o STF, para departamentos de tecnologia da informação das universidades, para coligações, para os partidos políticos, a população em geral, não é, para participar desses testes. Então, como tal, nós vamos dar início a essa cerimônia, que é uma cerimônia formal e pública, inclusive, não é, porque deve ser pública, e eu convido a todos que permaneçam para participar durante a tarde, se possível. Muito obrigada. Já com a presença do nosso Procurador Regional Eleitoral, aqui, como sempre, dá a palavra à Sua Excelência, Procurador. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores membros, juízes da propaganda, servidores, boa tarde a todos. Bom, de forma muito breve e sucinta, gostaria apenas de louvar a Justiça Eleitoral por essa oportunidade, porque é fundamental que haja essa transparência em relação à segurança da urna, em relação à confiabilidade. Então, essas ocasiões são justamente para desmistificar algumas questões e deixar bem claro para toda a sociedade e para os eleitores que realmente teremos uma eleição tranquila e que, acima de tudo, teremos o resultado que vai refletir exatamente aquela que é a vontade da população. Então, com isso, agradeço pela oportunidade e desejo um bom evento a todos. Neste momento, iremos desfazer a mesa de honra e convidamos as autoridades para tomarem assento na primeira fila. Muito boa tarde a você que acompanha o Portal Amazonas 1. Estamos ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral, onde estamos acompanhando ao vivo Esta cerimônia será dirigida a pela audiência pública de geração de mídia, carga e lacre das urnas eletrônicas. As primeira, segunda e terceira sessão eleitoral, 18ª zona eleitoral. Bom, nós vamos inicialmente veicular um vídeo que foi preparado pelo TSE de maneira bem didática para que todos possam entender como é que se dá o processo eletrônico até o dia da eleição como um todo. Que não conferiam com o número de eleitores. O TRE anulou as eleições de outubro de 94. Depois da prisão de uma quadrilha que fraudava os votos. Para evitar esse tipo de problema, a Justiça Eleitoral criou a urna eletrônica. Chegou o momento em que isso devia atingir o eleitor, ou seja, fazer com que o eleitor registrasse eletronicamente seu voto, evitando qualquer fraude, qualquer substituição da sua vontade. E, por consequência, também a totalização mais rápida do resultado, evitando a contagem manual dos votos. Para tornar o sistema eletrônico de votação seguro e inviolável, vários mecanismos são utilizados.
Todo o programa da urna fica disponível para conferência antes da lacração e é assinado digitalmente por técnicos da Justiça Eleitoral e representantes de partidos políticos, Ministério Público e sociedade civil. A gente usa assinatura digital em praticamente tudo no sistema eleitoral brasileiro. Não só na urna eletrônica, como em todos os sistemas. Então é muito seguro. Também tem a emissão da zerésima, um documento que sai assim que a urna é ligada e garante que não tem nenhum voto no equipamento. Além disso, durante a eleição acontece a votação paralela. Urnas são sorteadas e levadas para um local onde os votos são filmados. Desse jeito, é possível ter certeza que a urna está funcionando perfeitamente. Para deixar tudo ainda mais seguro, os votos dados na urna eletrônica também são gravados no registro digital do voto. Uma tabela onde a escolha de cada eleitor é armazenada e depois embaralhada para evitar a quebra do sigilo. Mas o resultado da eleição no registro digital deve ser o mesmo do boletim de urna. Aliás, você sabe o que é isso? A urna encerra, imprime esse boletim de urna que tem as informações de municípios, zona, seção, OF, candidatos que foram votados com as suas quantidades de votos, os votos de legenda, os votos de cada partido. Quer dizer, na verdade é um extrato do que houve na urna, é a apuração daquela sessão. Antes de cada eleição, é realizado o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Especialistas são convidados para virem ao Tribunal Superior Eleitoral e tentar quebrar as barreiras de segurança da Justiça Eleitoral. Ah, gente, faltou o mais importante. A urna eletrônica não tem nenhuma conexão com a internet. É impossível para um hacker entrar no equipamento. E os votos são armazenados em mídias digitais e transmitidos para totalização em uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral. Várias barreirinhas de segurança, digamos assim, encadeadas que tornam a fraude inviável. E isso é evidenciado nessa história de 20 anos da urna eletrônica, onde não há sequer um registro de fraude, várias suspeições, todas elas devidamente investigadas, e não há nenhum registro de fraude comprovado. E uma novidade nas eleições 2018. As urnas eletrônicas vão passar por uma auditoria 1 hora antes da votação. Os aparelhos auditados vão ser escolhidos por amostragem e de forma aleatória. A medida vai trazer ainda mais transparência ao processo de votação. Então é isso. Quando você for votar no dia 7 de outubro, pode ter certeza que o sistema eletrônico de votação é completamente seguro. Como nós vimos, até nós chegarmos o dia da eleição propriamente dita, que é o dia da votação, há todo um processo, né, que é preparado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que todos os cidadãos possam, de fato, efetivar o seu direito, né, ao voto. Eu vou falar aqui em breves linhas, primeiro sobre a questão jurídica, não é? Porque tudo que acontece aqui não acontece simplesmente da cabeça do técnico de informática do TSE e nem do presidente do TSE. Nós vimos, né, ao longo dos anos, eu que sou juiz eleitoral, promotores eleitorais, todos aqueles que trabalham na Justiça Eleitoral e até mesmo aqueles que usam, né, os serviços da Justiça Eleitoral, de que forma? Votando. Nós nos lembramos, eu acredito que a maioria aqui tenha ainda votado na urna de lona. Não é? A urna de lona era o cenário anterior. Eu pedi aqui que o Rodrigo Camelo, que é o diretor de tecnologia, me ajudasse. Antigamente nós votávamos com essa urna. Eu ainda votei com essa urna, eu ainda fiz eleição, presidi a eleição com esta urna. E, com o passar do tempo, as pessoas viram, os técnicos viram que isso precisava se modernizar. Por quê? Porque havia falhas. As falhas pela lentidão, porque às vezes demorava uma semana, ou até mais, não é, para se apurar, para se chegar ao resultado da eleição. Haviam falhas não intencionais, algum lacre que tinha sido violado sem querer, ou um cadeado que tinha sido perdido, até mesmo as falhas intencionais, não é? Assim, eu acredito que muitos devem lembrar que falavam no interior que a urna foi emprenhada, não é? Então, assim, isso tudo, diante disso tudo, resolveu-se criar, não é? Tentar automatizar essa eleição. De que forma? Qual foi a solução?
através da urna eletrônica. A Constituição Federal, ela dispõe sobre os direitos políticos em linhas gerais, como o alistamento eleitoral, as condições de elegibilidade, as normas gerais dos partidos políticos e a organização, a estrutura da justiça eleitoral. O Código Eleitoral, que é a Lei 4.737, de 1965, é uma lei um pouco antiga, mas ela organiza e estrutura a justiça eleitoral e ela trata também naquilo que não for contraditório à Constituição Federal, é claro. E ela trata também do alistamento eleitoral, o Código Eleitoral fala das eleições, fala das garantias eleitorais e dos crimes eleitorais, principalmente. A Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, que é a lei que propriamente rege todas as eleições, e é uma lei mais nova, e quando houver alguma contradição com o Código Eleitoral, ela deve prevalecer sobre o Código Eleitoral. A Lei das Eleições, ela fala também desde o registro de candidatura, passando pela propaganda eleitoral até a apuração dos votos. As resoluções do TSE, que nada mais são do que os regramentos, aquilo que elas estabelecem o modo como a eleição daquele ano vai ser feita, com base, é claro, na Lei 9.504. Temos as resoluções do TRE Amazonas, atos da presidência do TRE Amazonas e os atos dos juízes eleitorais. Aqui as resoluções que nós temos para a eleição de 2018 são em torno de 12 resoluções, sendo que as mais importantes nós destacamos a 23556, que fala do cronograma, né, do cadastro para as eleições, a 23550, que é a assinatura digital e fiscalização, que é a que o desembargador mencionou em seu discurso, que é feito esse teste de segurança. A resolução 23554, que trata dos atos preparatórios, ou seja, essa cerimônia que nós estamos fazendo aqui é prevista pela resolução 23554. A resolução 23555, que é o calendário eleitoral. Nós, da Justiça Eleitoral, temos que cumprir o calendário eleitoral. Então, há uma resolução, não é, especificamente para isso. A resolução 23548, que trata do registro de candidatos. Nós sabemos que o sistema de registro de candidatos se encerrou na segunda-feira, no dia 17 de setembro. Então, todos os candidatos que tiveram seu registro de candidatura deferidos e até aqueles que estão sob júdice, eles vão constar no software da urna eletrônica. Bom, os números das eleições no Brasil. No Brasil, nós temos uma população de 208.494.900 habitantes, sendo que 147.302.357 são eleitores. Com biometria, 59,31% no Brasil todo. Municípios, nós temos 5.570, cidades no exterior, 171, partidos políticos, 35, candidatos, mais de 27.500, mesários, mais de 2.400.000, e zonas eleitorais. Aqui os números no Amazonas. Hoje no Amazonas nós temos um eleitorado de 2.428.098 eleitores, sendo que na capital 1.320.059 e no interior 1.108.039, com biometria 84,6%, ou seja, quase todo o estado está, votando com a biometria, e é, inclusive, uma meta do nosso atual presidente, encerrar a gestão com 100% de biometria no estado. Municípios temos 62, zonas eleitorais 60, sessões eleitorais 7.466, mesários mais de 30.000 e candidatos mais de 800, partidos políticos 33. E os municípios que já utilizam a biometria, como nós podemos ver, são da região metropolitana, Altazes, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Bom, nós estamos aqui disponibilizando também um número de WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram fazer durante toda a cerimônia.
que é o 992336105. É uma visão geral, de uma maneira bem didática, bem para que as pessoas possam entender como é esse processo. Que, na realidade, nós vamos começar a falar a cerimônia falando, na verdade, do dia da votação, não é? Quando se encerra a votação no dia 7 de outubro, às 17 horas. O que acontece? Com o encerramento, há a impressão de um BU, que é o boletim de urna. O BU, eles pegam tudo que há na urna. Antes de imprimir, depois de imprimir a primeira via do BU, que pode ser impressa até 5 vias, uma via tem que ser aficionada do lado externo da sessão eleitoral, outras 3 vias têm que acompanhar a ata da sessão eleitoral, e pode ser, inclusive, pedida a impressão de até 5 BUs. Impresso o BU, aí eu pediria que o Rodrigo me ajudasse, impresso o BU, então... A gravação, né, uma vez o impresso, a primeira via do BU, o boletim de urna, então é que é feito a gravação nessa memória de resultado que a doutora Rebeca está mostrando. Essa daqui, ela realmente é bem conhecida, todas colocadas na frente, a gente já vê a identificação, inclusive, que essa... lembrando que nós estamos fazendo essa cerimônia de geração de mídias, de carga, de lacra do município de Barcelos por conta do cronograma do TRE, que teve início hoje e pelo horário, às 15 horas, está previsto o município de Barcelos. Então, nós estamos fazendo essa cerimônia nas urnas de Barcelos. Então, nós escolhemos as 3 primeiras sessões de Barcelos, sessão 1, 2 e 3. Sendo que a sessão número 3, inclusive, é uma sessão que funciona em comunidade rural, na comunidade de Vila Carvoeiro, que fica a 100 quilômetros de Barcelos. Estou lembrando, inclusive, que essa cerimônia, essas urnas, isso aqui é uma demonstração, mas é uma cerimônia oficial, e essas urnas realmente vão funcionar lá. E está acontecendo também, ao mesmo tempo, pode colocar lá no... Sim, simultaneamente, nós, em Barcelos, são 30 urnas eleitorais, sendo que 3 estão aqui, as 27 estão nesse momento tendo a mídia gerada, recebendo a carga e posteriormente, daqui a pouco, vai ser lacrado. Então, nós estamos fazendo simultaneamente todas as urnas de Barcelos. Positivo. Inclusive, quem quiser ir lá, neste momento, no subsolo, conhecer o subsolo onde ficam as urnas, também está facultado, pode ficar à vontade. Essa cerimônia já é a 4ª cerimônia de preparação de urnas eletrônicas do primeiro dia. A gente começamos com Santa Isabel do Rio Negro, fizemos Boca do Acre, teve mais um município agora de tarde, esse é o 2º município, o Maitá. E agora o 2º município de tarde sendo preparado agora. Isso. Então, com a gravação, como vocês estão vendo aqui, a mídia de resultado, né, que nada mais é que um pendrive, só que tem essa embalagem um pouco diferente, até para ela se distinguir das demais mídias. E aqui é gravado o resultado da eleição. De posse dessa mídia, dessa memória de resultado, o que é feito, Rodrigo? Bem, como a gente pode acompanhar aqui na apresentação, uma vez que sai essa mídia de resultado, já com o boletim gravado e criptografado, a gente tem que chegar, levar essa mídia para uma junta eleitoral, onde vai ter um programa específico que vai ler essa mídia. E com isso transmitir, como a gente viu no vídeo, através de uma rede segura de dados, até o TRE, onde é totalizado o resultado das eleições referente aos cargos aqui do Amazonas, e, claro, a parte que compõe a votação presidencial segue para o TSE, para a totalização lá. Lembrando que não é usada nenhuma rede externa de internet. Todo esse trabalho, toda essa transmissão, essa totalização, ela é feita pela rede interna da Justiça Eleitoral. Não é? Então, não há, de maneira que não haja nenhuma intervenção por hackers ou nenhuma tentativa de violação através da rede. Interessante mencionar que, como foi também falado no vídeo, nós temos esse procedimento que nós vamos demonstrar em seguida, de geração de mídias, porque justamente a urna ela é totalmente desconectada da internet. Então, significa que não dá para você ter uma invasão de hackers, seja da Rússia, de qualquer outro lugar do mundo ou do Brasil. Não tem Wi-Fi aqui, né? Trocando em miúdos, não está funcionando com Wi-Fi, apenas na tomada e vai estar ligada à rede, no caso, TRE Amazonas. Exatamente, o meio da transmissão. A gente pode verificar aqui. Então, o que é feito, né, na realidade, o que se pega, né, para colocar aqui dentro da urna, que é o que nós vamos fazer hoje. É uma junção do cadastro de eleitores, não é? Todos aqueles eleitores que se cadastraram,
que fizeram transferência, fizeram a biometria, atualizaram o cadastro, cujo cadastro se encerrou no dia 9 de maio desse ano. Nós pegamos o registro de candidaturas, como eu falei anteriormente, o registro, o último dia foi no dia 17 de setembro. Nós então vamos pegar essas informações do sistema do registro de candidaturas e, junto ao software da urna, não é, Rodrigo? Nós vamos preparar, que é o que nós vamos fazer agora, não é? Gerar a mídia propriamente dita. Rodrigo. Positivo. Então, como não existe conexão de rede, seja Wi-Fi, seja por cabo, é só na energia elétrica, como a doutora Rebeca falou, nesse momento a gente vai utilizar um software, nós vamos seguir aqui o processo, a gente gera as mídias, que são justamente o que ela mostrou, os cartões de memória. Temos eles de 2 tipos, né? Vamos explicar daqui a pouco cada um deles. E esses mesmos cartões de memória vão trazer informação para a urna eletrônica, justamente essa, de eleitores, candidaturas e o software da eleição. Interessante aqui embaixo, que vocês viram na última linha, urnas de votação e urnas de contingência. Bem, são computadores, eles são passíveis de falha. Por conta disso, das 7.000 urnas que o desembargador falou que nós vamos funcionar, 10% delas, por volta de 700, são urnas de contingência, urnas de reserva. Nós estamos também preparadas nessas cerimônias públicas. Porque inclusive Barcelos, como eu falei, são 30 urnas, mas nós temos que preparar mais 5 urnas, que são as urnas de contingência. Porque nós temos que lembrar, e nós sabemos, que o interior do Amazonas é um interior de um território geograficamente imenso e com muitas seções rurais. A maioria das urnas vão ser encaminhadas para as seções rurais, então nós temos que prever, não é, um caso de haver alguma falha no sistema, ou uma pane elétrica, ou até mesmo a urna se quebrar durante a viagem. Então, nós temos que fazer essa previsão, urnas de contingência. Positivo, positivo. A gente continua do processo aqui, é mesmo da votação, é gerada a medida de resultado, até a totalização e a divulgação. Mas, doutor, a gente tem que fazer isso na prática, né? Vamos começar, porque senão nós vamos passar a tarde toda aqui. Positivo. Nesse momento, esse daqui, ele é pequenininho, mas ele é um computador PC, que está rodando uma versão especial do Windows. O que é isso? Você sabe que qualquer sistema de computador precisa ter uma segurança reforçada. Esse sistema, então, possui uma segurança reforçada, inclusive com um aplicativo chamado Gerenciador de Aplicações Seguras. É uma versão personalizada e segura que o TSE desenvolveu. Então, a gente pode acompanhar aqui na tela, a apresentação está no fundo. Aliás, a gente podia deixar a preparação lá das urnas no fundo, né? Lá no depósito, enquanto a gente trabalha com esse software na frente. Ótimo. Nós vamos iniciar, então, o programa de geração de mídias, um programa oficial, portanto, como a doutora Rebeca falou, esses programas todos utilizados aqui, seja esse para gerar mídia, seja o que roda na urna eletrônica, seja o que recebe os dados no TRE, faz a totalização, todos eles foram auditados. Nós vimos no vídeo também que existe uma cerimônia chamada Teste Público de Segurança, realizado durante 3 dias no ano passado, foi até em novembro, e esse teste público de segurança, inclusive, foi estendido mais um 4º dia. Ele é a oportunidade que o TSE proporciona para a sociedade, para especialistas na área de tecnologia, para peritos da Polícia Federal lá visitarem, terem acesso a todo o código, inclusive eles têm acesso à urna eletrônica de uma forma que não se tem aqui. Eles podem abrir e tentar acessar diretamente os componentes, coisa que a gente sabe que depois do lacre não é possível. Tudo isso daqui para a gente poder ter um software seguro. Então, inclusive, nesse momento, é importante que se representantes dos partidos e coligações tiverem um software que possa auditar o software de geração de mídias e das urnas, podem trazer, que é justamente para verificar o que foi auditado em Brasília, se é o mesmo utilizado nesse momento. Vamos começar, então. Perfeitamente. Nós, então, nosso objetivo é gerar 3 sessões, preparar 3 urnas eletrônicas, as primeiras de Barcelos. Para tanto, a gente precisa de um flash, uma memória, esse aqui que a gente vai usar. Peguei o flash errado. Okay. Nós já vamos usar esse. O juiz eleitoral sempre tem um técnico que conta para fazer isso, né? Perfeitamente. Essa memória, esse flashcard, nesse momento ele vai receber as informações de 3 sessões de Barcelos. O eleitorado dessas 3 sessões, os softwares da urna 2018 e os candidatos. Para tanto, o nosso técnico aqui, o Breitner, vai através de software de geração de mídias, primeira opção lá, vamos dar um zoom, Leandro, por favor, para ficar um pouco melhor de ver. Pode selecionar geração de mídias, flash de carga, por favor, pode prosseguir, Breitner. Gerar flash de carga, vai selecionar o município de Barcelos. A 18ª zona eleitoral. Positivo.
inclusive o código de Barcelos 00297 é um código interno, mas pode prosseguir, fica à vontade. Seleciona as 3 primeiras seções. Lembrando que esse software, 6 meses antes da eleição, é facultado, não é, de novo, não só em novembro do ano passado, mas esse ano também foi facultado para que as pessoas que trabalham, né, com tecnologia da informação, das universidades, partidos políticos, todos testassem novamente. Verifica se está conectado aí direitinho, por favor. Imagine que nós temos que fazer isso em mais de 7 mil urnas. Né? Então, é um trabalho que começou hoje, tem todo o cronograma e o último dia é o dia 4 de outubro. Que já são nas urnas aqui da capital. Né? Essas urnas são do Polo de Manaus. Polo Manaus, na verdade, são 22 municípios. Além da região metropolitana, nós temos Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Terminou? Não, doutora, inclusive estava apagando aqui, estava apagando os dados aqui, o desembargador, inclusive, fez questão de frisar algumas vezes no nosso treinamento, que esse cartão de memória, então, ele é apagado nesse momento, e está sendo transferidas as informações referentes aos dados, as sessões e, claro, o software do urno eletrônico. Na hora que ficar verdinho aqui, doutora, a gente vai poder ir para o urno eletrônico. Bom, então o Polo Manaus, ele se constitui de 22 municípios, além da região metropolitana, como Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Apuí, Humaitá, Borba, Nova Olinda do Norte, Boca do Acre, inclusive, enfim, são 22 municípios e nesses 22 municípios nós estamos fazendo a partir de hoje. Isso, lembrando que esse é o Polo Manaus, a gente prepara também, essas cerimônias acontecem em mais 14 municípios do interior, 14 polos, por conta de questões de logísticas e geográficas, essas urnas já até seguiram esses municípios e vão ser realizadas, segundo o cronograma publicado, a partir da próxima semana. Esse procedimento ele realmente é um procedimento que demora um pouco. A gente está fazendo esse procedimento pela primeira vez aqui com a gravação, mas essas sessões todas elas são públicas e são, claro, dadas ciência aos partidos e coligações. Normalmente quem comparece mesmo é o Ministério Público Eleitoral e o juiz eleitoral. A gente teve hoje representantes de partidos na Câmara de Manhã. Olha que bom, deve ser porque está uma onda, né, de falarem que a urna não é segura. Ficou pronto, desembargador. Vamos até a urna então. A urna está desligada, vamos para facilitar a visualização. Só para vocês verificarem, a urna possui, então, 2 compartimentos que podem ser colocados as memórias, devem ser colocados. Inicialmente, nós vamos utilizar só esse daqui, que vai receber a flash de carga. Não vou nem fechar ela ainda, ela vai receber depois as 2 outras mídias que permanecem na urna durante a votação. E vou ligar. Essa, então, é a primeira parte, né, da cerimônia de carga. Marcos, se você conseguir agora colocar aqui na tela da urna para nós podermos acompanhar esse procedimento, acho que se ficar bom para vocês também visualizarem. A gente está transmitindo essa cerimônia também pela internet. Deixa eu virar mais para cá para tudo ficar na frente, Marcos. Senão você vai atrapalhar o colega. Então, doutora, se me permitir, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse procedimento técnico também. Tirar a luminosidade, né? Para cá. Opa! A urna eletrônica, ela possui um sistema operacional. Não, todo esse software aqui, claro, ele é auditado, foi auditado por especialistas, partidos e coligações, mas alguns detalhes técnicos. É um sistema operacional Linux, também modificado, com segurança adicional. Inclusive, ele tem uma mensagem aqui na frente. Marcos, você consegue dar um zoom maior? Coloquei 10 anos. Urna eletrônica, a gente está com mais de 20 anos, na verdade, de urna eletrônica. Isso, nós temos 22 anos. 22 anos. Primeira eleição informatizada, com a urna em 1996. Aqui na capital, em Manaus, inclusive. Ah, não, é o sistema Linux que está daí. Esse procedimento ele demora um pouco a ligar. A gente pode falar um pouco agora, pode fazer a apresentação? Carrega. Barcelos, nós não escolhemos aleatoriamente Barcelos, né, como eu falei anteriormente, estava previsto pelo cronograma do TRE, mas Barcelos vale a pena a gente falar porque é o segundo município em extensão territorial do Brasil e um dos maiores do mundo.
foi também a primeira capital da província do Amazonas, então merece todo o nosso respeito. Tem uma população de 27.743 habitantes, 10.506 eleitores, 32 sessões eleitorais, sendo que 2 são agregadas, por isso nós temos 30 urnas e não 32, 4 sessões rurais, a seção 3, como eu falei, em Vila Carvoeiro, fica a 100 quilômetros de Barcelos, então essa urna, se não for auditada agora, ela vai ser enviada para a Vila Carvoeiro. Doutora, a gente pode acompanhar também aqui, colocando algumas informações. Já o software de carga, né, nós verificamos a versão, espero que dê para todos olharem também aqui no projetor, versão 632.0.4, o nome dessa obra da literatura brasileira, Macunaíma. Ela foi a versão lacrada dia 6 de setembro. Foi lacrada dia 6 de setembro pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, pelo vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, pelo perito da Polícia Federal, Marcelo Silva, porque eles têm assinatura digital. Obviamente, os representantes dos partidos políticos também foram convidados a fazê-lo, mas eles não assinaram digitalmente. Perfeito. Nesse momento, que é a primeira fase do procedimento de carga, a urna eletrônica, como ela deve ser programada para funcionar, apenas emitindo a zerésima a partir de 7 horas da manhã e a votação às 8 horas da manhã, ela pede para nós confirmarmos, então, a data e a hora. Vou tentar enxergar aqui direitinho. Está confirmando as versões. Eu vou passar aqui. Ela vai receber a carga, a gente vai confirmar. A gente vai poder dar a carga, então, colocando a data de hoje, 19 de setembro. Essa é a data atual. 15h41. Confirmando a data, 15h41, a hora. E ela pergunta se é para confirmar a carga da sessão número 1. Então nós vamos confirmar, porque nós estamos vendo aqui que essa urna é da sessão, corresponde à sessão número 1, lá de Barcelos, no município 297, que o Rodrigo já tinha falado ali na hora de gerar a mídia, de dar carga, que corresponde ao município de Barcelos. Então nós vamos confirmar. Está sendo formatada a flash interna. Quando ele fala formatar a flash interna é o HD, fazendo uma analogia aos nossos computadores, é o disco rígido interno dessa urna eletrônica. O mais interessante é o seguinte: após ele passar, descompactando os pacotes, copiando os dados específicos dessa urna, que são os eleitores, os candidatos, claro, são todos da eleição estadual, geral e a presidencial, e agora copiando os dados dos eleitores. Como nós vimos no vídeo, na realidade, a urna ela tem várias barreiras. E o software, né, tem várias barreirinhas que se ultrapassa até realmente chegar ao sistema completo. Então, nesse momento, foram carregadas informações com os eleitores e candidatos nessa urna. Nós temos aqui, então, o extrato de carga. Extrato de carga, a unidade da federação, município 297, Barcelos, zona 18, local 1155, que é a escola onde fica a urna, seção número 1. E aí tem os códigos de identificação. Eu vou passar aqui, desembargador, para o senhor olhar, doutora Solange. Só uma confirmação, desembargador. Doutora Adriana, representante da OAB. OAB. Temos um número aqui chamado resumo da correspondência. São 6 números. 401, 710. Desembargador, você pode conferir que ao final daquela série de números ali do código de carga, eles são os 6 últimos números ali na tela. 401, 710. Confirma, desembargador? Perfeito. Então nós vamos confirmar. Pode passar esse comprovante de carga para as confirmar? demais? Pode confirmar, sim. Está criando as assinaturas digitais e está informando que a urna eletrônica foi carregada com sucesso. Vou chamar a atenção só para aquele código que apareceu. Aquele código que apareceu no Ministério Público, os presentes, o OAB, o presidente, os demais meios de comunicação, ele é justamente um código gerado que assegura que apenas essa urna eletrônica, preparada aqui nesta cerimônia, nesta hora, nessa data, por este computador, por aquela flash, ele pega vários elementos de identificação, que todos eles têm um identificador próprio, e gera uma correspondência. 6 últimos números. E aqueles números lá são muito maiores, aqueles só com resumo, os 2. Isso significa que, mesmo que alguém tenha acesso a esse mesmo computador, que
é a urna eletrônica, mesmo que seja comprado, foi extraviado, alguém fez um descaminho e conseguiu ficar com esse equipamento, tenha acesso a esse mesmo computador, com os mesmos softwares. Se ele fizer uma urna dessa mesma seção, ela vai gerar um código diferente. E você não consegue inserir esse outro código dessa urna oficial, nessa outra que fosse gerada. O que significa que o resultado, quando for transmitido por TRE, só vai ser aceito e totalizado se for dessa urna. Digo mais, doutor, se ele consegue gerar, tem tudo isso, ainda consegue transmitir para o TRE, mesmo assim, quando chegar aqui, nosso totalizador, aqui no TRE, vai rejeitar aquele BU, aquele boletim de urna, e vai acusar que aconteceu esse evento, e vai ser tratado. Então, isso. Vamos prosseguir, então? Positivo. Nesse momento, a gente vê que a urna eletrônica foi carregada com sucesso. E ela mesma nos dá as instruções. Desligue a urna, retire a flash de carga. Não vou retirar agora porque eu não desliguei. Mas agora, doutora, ele está dizendo o quê? Que a gente precisa inserir a flash de votação, é identificada aqui, e a mídia de resultado. Só que ela vai colocar, isso não está em branco só. Uma edição oficial, ela precisa ser também gerada, assinada, para funcionar nessa urna eletrônica. É daí que a gente volta também para o mesmo sistema gerador de mídias, e nós vamos fazer a segunda parte. Lembrando que tudo isso é feito porque a urna eletrônica é desconectada. Flash, pode selecionar então aí a flash de votação, por favor. Essa gravação é bem mais rápida porque os eleitores, os candidatos já estão todos lá inseridos na urna eletrônica. Ela basicamente faz uma assinatura. Então é bom a gente gerar logo as três, né? Eu acho para nós ganharmos tempo. Daniel, você pode pegar as outras duas? Flash daí da seção 2 e 3. Vamos começar também já a urna da seção 2 e 3. Por favor. Os dois. Por favor. Essa gravação, ela é bem mais rápida, como a gente está vendo. Flash de votação gerado com sucesso. Doutora, sessão número 1 já pode ir para lá. Vamos agora gerar a sessão número 2. Obrigado, Daniel. Então, só para a gente conferir, Marcos. Sessão número 1. 18ª Zona Eleitoral, Barcelos. Então, esse flash, Rodrigo, é o flash de votação. Positivo. Esse flash daqui, ele consegue gravar. Eu mencionei que tinha uma flash interna, que era o HD interno. A urna eletrônica, para não perder dado nenhum, ela grava ao mesmo tempo na flash interna, doutor, e nessa flash de votação. Simultaneamente, a gente diz que é espelhado. Essa também já concluiu. Se ficou verdinho, já podemos colocar lá na mesa. Terceira sessão. Bom, isso aqui, como vocês podem ver, é sessão 2, 18ª Zona Eleitoral, Barcelos. Agora sim. Além da flash de votação, nós precisamos assinar as mídias que vão receber os resultados. Afinal de contas, não é só um pendrive bonitinho, um pendrive que tem uma assinatura, uma identificação digital. Seção 3, 18ª Zona Eleitoral, Barcelos. Então, você pode selecionar então a geração da mídia de resultado? A gente está selecionando então lá, que é uma mídia de resultado do tipo de votação, e pode fazer a geração. Formatando a mídia de resultado, essa aqui basicamente joga a identificação, além de formatar. Doutora, primeira sessão. Então, essa é a mídia de resultado. Segunda sessão. 18ª Zona, Seção 1, Barcelos. Terceira sessão. Todas já foram geradas todas. Essa fase do gerador de sinal de mídias já está encerrada, concluída. Lembrando que a gente tinha deixado... 18ª Zona Eleitoral, Seção 2, Barcelos. Seção 3, Barcelos, 18ª Zona Eleitoral. Nós vamos prosseguir de onde havia parado esse procedimento. Então, a urna eletrônica está pedindo que nós confirmemos. Por favor, pode tentar pegar a tela direitinho. Exatamente de onde paramos. E ela continua aguardando que nós retiremos a flash de carga
e coloquemos a flecha de votação e emitir resultados. Vou confirmar, ela vai desligar automaticamente. Doutora, foi a primeira sessão, carregada. A gente tem mais 2 para fazer. Era bom a gente chamar alguém para ajudar a gente, né? Eric, por favor, você pode nos ajudar? Nós vamos continuar focalizando, pedindo aqui a atenção que nós vamos fazer esse procedimento, concluir esse, colocando a mídia de resultado e a flecha de votação, enquanto o Eric vai realizando essa carga. Acho que a Márcia pode nos ajudar também. Márcia, por favor. Mas vamos prosseguindo nessa daqui. Já retirei a flecha de carga, vai preparar a segunda sessão. E agora vamos inserir a flecha de votação e a mídia de resultado. Combinar, né? Para que todos possam ver. Flecha de votação. Pode chegar lá perto. A mídia de resultado é o resultado, é onde vai constar o resultado da eleição. É isso, Rodrigo? Positivo, doutor. Depois eu vou parafusar no momento que nós formos executar o lacre dessa urna eletrônica. Então, esse compartimento, como a doutora Rebeca estava falando, onde está a mídia de resultado, é o que o presidente da sessão, os que os mesários, no dia da votação, após as 17 horas, melhor, após o encerramento da votação, vão retirar, vai constar o lacre e vai ser retirado. E após a impressão, Após a impressão do BU, isso mesmo, presidente? O presidente sabe bastante do processo. Então vamos desligar a urna. Já está desligada, a gente vai religar ela. Olha, essa mídia de resultado ela é colocada dentro desse envelope, né? Só para a gente mostrar. Esse envelope ele tem um adesivo autocolante. Então, logo é retirado da urna, ele é encaminhado juntamente com a ata, não é? Toda para cá para o TRE. Lacrado, obviamente, né? Sim, com boletim e devidamente assinado pelo presidente da mesa receptora e os demais integrantes. E também fiscais da coligação do partido, se estiverem na sala. Doutora, lembrando que esse extrato da carga que saiu da primeira sessão, ele é ato, ele é componente, né? Ele é anexo, inclusive, dessa ata dessa cerimônia. Porque Isso. cada urna preparada precisa ser registrada com todos os códigos aqui. Como eu disse para os senhores, é uma cerimônia formal e, como tal, ela tem uma ata, né, que vai ser assinada por mim, pelo Ministério Público, pelo representante da OAB, por todos que estiverem aqui, do nosso procurador eleitoral, doutor Luiz Felipe Medina, também, membro do Prêmio, se quiser assinar, também pode assinar, e todos os representantes de partidos e coligações. Então a gente está preparando a urna eletrônica aqui, lá embaixo, olha lá as movimentações, agora está bem mais movimentado, tem novamente uma flecha de carga dessa que nós estamos fazendo a carga na sessão 2, tem uma dessa por mesa. Então o funcionário de justiça eleitoral passa, inserindo as informações, e esses demais técnicos vão ajudando nos demais procedimentos que nós vamos verificar aqui. Como vocês podem ver, tem ali a plaquinha 18ª Zona Eleitoral Barcelos. É um trabalho que é muito inebriante para quem gosta, né, para quem trabalha com o direito eleitoral, né, esses atos preparatórios para a eleição. Pronto, a gente vai acompanhando aqui, então, realmente a segunda inicialização da urna. A primeira foi para receber os dados. Perguntar alguma coisa, Gabriel? Ah, sim. Sim, vamos. Quando for a auditoria da urna, nós vamos sortear uma dessas urnas, desembargador. Para votar. Vai ser facultada a votação. A votação já com os candidatos reais. Lembrando que, como é uma urna oficial, faz parte também dos procedimentos previstos na resolução, né, doutora? O sorteio, no mínimo, de uma sessão desse município. A resolução ela prevê, não é, que até 3% de todas as urnas de uma zona eleitoral seja auditado. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Não é nada, como eu falei para os senhores, tudo é previsto na lei, pela Lei 9.504 e pelas resoluções do TSE. Podemos acompanhar aqui na tela, no telão, como é que está o andamento, sincronizando a flecha de votação. O que é isso? Como eu falei, o HD está dentro da urna eletrônica, a flecha está sincronizando com a flecha externa, portanto, gravando em 2 lugares, aumentando, claro, tudo sempre criptografado. Carregando o sistema de autoteste. Um detalhe importante, doutora, você sabe que depois que termina as eleições,
As urnas eletrônicas, passado o período de quarentena, elas estão toda hora sendo ligadas e exercitadas, né? Mas ainda hoje vamos fazer mais um teste, depois que a gente coloca as informações nela. Iniciou nesse momento o software de autoteste. Alguns testes são executados automaticamente pela urna. Estamos vendo aí o teste da memória. A gente vê na esquerda a listagem dos testes que vão ser realizados. Esse software que foi assinado digitalmente no dia 6 de setembro, ou seja, foi oficializado pela ministra Rosa Weber, presidente do TSE, pelo vice-procurador geral eleitoral e pelo perito da Polícia Federal. Na presença, né, de todos que foram convidados, porque é uma audiência pública, assim como hoje, todos foram convidados. Então estão aqui realmente quem se interessou para participar e presenciar e também ver como é que funciona. Márcia, a gente concluiu então a primeira fase da carga, dessa segunda já saiu o relatório, vamos passar daqui a pouco para a terceira, vamos fazer a conferência, né? Quem quiser fazer algumas imagens, por favor. Enquanto isso, doutora, a primeira urna eletrônica está realizando os testes. O que é o MSD, Rodrigo? Boa pergunta, doutora. MSD, em inglês, a sigla significa Master Security Device, trocando em miúdos, dispositivo de segurança principal. Esse dispositivo, uma inovação também desse projeto brasileiro da urna eletrônica. Bem, muito importante dizer o seguinte, em outros países, por vezes, quando você contrata, faz uma aquisição para automatizar e informatizar um voto, a empresa que está sendo contratada traz a solução. No Brasil é diferente. O projeto é toda a justiça eleitoral. E, mesmo sendo toda a justiça eleitoral, é colocado várias vezes à prova nas formas dos testes públicos de segurança. Tem um detalhe, desembargador, que é interessante, que universidades públicas, instituições de ensino e Polícia Federal, eles podem ter acesso, isso com prazos muito maiores, ao acesso ao software. Então, não é só nos períodos que a justiça eleitoral publica. Quase todo momento é possível eles chegarem lá e ajudar. Nesse momento, então, a gente vai começar a fazer os testes. Testes de vídeo, não é? Que são os testes manuais, né, agora da urna. Então, nós vamos verificar, a urna diz que é para nós verificarmos se a imagem está boa. Então, nós vamos confirmar que a imagem está ok. Teste de teclado. Teste de alto-falante agora, né? Teste de alto-falante. Digite qualquer tecla numérica para emitir um som. Escolha o número, desembargador. Tá ok? Vamos confirmar. Coloque os fones de ouvido. Digite qualquer tecla numérica para emitir o som. Doutora, a senhora quer colocar o fone de ouvido, testar o fone de ouvido? Doutora Solange Guedes Moura, promotora eleitoral da segunda zona eleitoral. Corresponde? Ótimo. É importante ressaltar, doutora, lembra que a quantidade, em todo local de votação, existe esses fones fornecidos, né? Esses fones de ouvido é para aqueles que têm deficiência auditiva, né? Então, ele não vai deixar de votar por conta disso. Perfeito. Então, se o teste foi audível, doutora Solange, posso prosseguir, né? Prosseguindo, próximo teste. Teste de operação com energia elétrica, bateria, operando com energia elétrica. Então, a urna, ela está nesse momento ligada na tomada. Então, nós vamos desligar para verificar se a bateria interna está funcionando. Então, ficou um pouquinho mais escurinho, significa que está funcionando a bateria interna. Lembrando que cada urna tem uma bateria interna com duração de até 8 horas, tá? E também há uma bateria externa, que tem também a duração de até 8 horas, ou seja, em caso de uma chuva, falta de energia. Já recebemos isso, recebemos 1.700, já estamos agora assegurados para essa eleição. Significa que se for um dia que nós por algum motivo, né, de força maior, enfim, da natureza, ficarmos sem energia elétrica, nós temos capacidade para até 16 horas de funcionamento sem energia elétrica. Olha que estava aflito, que ela estava funcionando sem a bateria. Lembra que demora mais 8 horas de desligar. Ela vai checar, inclusive, olha, apanhando com bateria interna. Na hora que eu colocar aqui, ela começa a funcionar com a bateria de energia elétrica. Então, ela realmente está preparada. Confirmar, não é? Porque claro, nós vimos que está funcionando. Teste de sensor da chave. Máquina ligada, desligue a chave elétrica. E já liguei automaticamente para não dar tempo de ela apagar. Então, funcionou o sensor. Essa série de testes é realmente para assegurar que essa urna é um teste derradeiro antes de a gente preparar e enviar essas urnas para
Teste de teclado no microterminal. O MT é o microterminal, ele fica com o presidente da mesa receptora de votos e ele vai ser testado aqui também, se essas luzes estão funcionando. Ele é autoexplicativo, né? Então, de maneira que o presidente da mesa receptora não tenha nenhuma dificuldade. Claro que ele recebe um treinamento prévio até o dia da eleição. Olha, nós vemos aqui esse campo, é porque no futuro, não é, como a cada eleição a Justiça Eleitoral se moderniza, a expectativa é de que nas próximas eleições nós já possamos ver a foto, não é? O eleitor já possa ver a sua foto no microterminal. Confirmando mais uma verificação de segurança, evitando que um outro eleitor vote por ele. Exatamente. Está testando a impressão, o software de autoteste. Isso, saiu inclusive aqui a impressão, a gente verifica se é a mesma da tela. Se nós realizamos todos os testes corretamente, se eu não errei nenhuma tecla aqui, ele concluiu. Todos os componentes testados com sucesso. Excelência, se puder, posso mostrar para o desembargador, para os demais. Esse é o segundo comprovante que sai da urna, identificando, inclusive, Excelência, tem o número de eleitores, não é isso, doutora? Isso, a senhora pode ver. Ah, exatamente. Boa, bem observado. Aqui tem o número de eleitores aptos, o município. O QR Code é para quê, Rodrigo? Esse QR Code é justamente para nosso controle interno da Justiça Eleitoral nesse momento, para saber quais as urnas, se a gente preparou todas elas corretamente. Claro, nós temos que fixar todas essas documentações na ata, então, de tal forma que isso não acontece. Todas as sessões eleitorais sempre funcionam com urnas. Assim, em paralelo aqui, a gente já deu carga nessa urna, já está fazendo os testes aqui novamente, nessa daqui está o processo de carga. Fizemos aqui uma linha de produção, doutora. Sim. Senão a gente vai passar a tarde toda aqui trabalhando. A urna está passando nesse momento pela terceira inicialização. Nesse momento, ao final dessa inicialização, já vai estar pronta para operar. Vamos aguardar, está na etapa número 14. Lembrando que, concluída, essa urna só vai funcionar no dia 7 de outubro, às 7 horas da manhã, quando ela for ligada pela mesa receptora, né, pelo presidente da mesa receptora. E pode acontecer também, vamos colocar aqui então... Tudo é na documentação, já tudo aqui é oficial. Esse aqui já é da ata. Ótimo. Pode colocar todas elas de frente, né, para cá. Essa fica de lado, essa fica de frente. Agora, interessante, né, doutora? Se a gente está dizendo que ela só vai funcionar dia 7 de outubro, como é que a gente vai fazer a auditoria? Ah, sim. A gente vai fazer a auditoria, nesse momento, prevista em resolução, porque nós vamos usar um software especial para fazê-lo. Agora tem um detalhe. Para a gente escolher qual que vai ser feita a auditoria, a gente tem que ter um critério, né, doutora? Que nós vamos sortear, não é? Agora, porque todas as urnas que estão aqui, elas vão estar já preparadas, então o critério mais justo é através de sorteio, né? De maneira que seja aleatório. Doutora, vamos ver como é que ficou a tela final da urna? Vamos. Para lá, já está preparada, vocês podem acompanhar no telão. Zona 18, seção 001, confirmada aqueles últimos, o resumo da correspondência, os últimos 6 números. É a data e a hora correspondente no nosso telão, a diferença aceitável de até 5 minutos, mas tem 1 minuto. Informa que a urna eletrônica só funcionará a partir de 7 horas do dia 7 do 10, para a emissão da 0ª, e claro, a votação às 8 da manhã. Nesse momento, aquele QR Code, inclusive, Excelência, ele serve para você, nós verificarmos, a gente tem um aplicativo, nós lemos ele também e registra que essa urna está preparada. Posso ter até outra confirmação aqui, se colocar em branco, né? O estado da urna. Está pronto. A gente vai ficar com as 3 urnas prontas aqui. Doutora, a gente já podia... Não sei se a gente lacra primeiro ou a gente já escolhe para que vai auditar? Vamos lacrar, não é? Então, já foi o que nós já fizemos 3 etapas dessa cerimônia, que foi a geração da mídia, ali naquele aparelhinho da Justiça Eleitoral, demos carga na urna, não é? E agora nós vamos lacrar a urna. Pode colocar no slide dos lacres, para nós verificarmos quantos lacres nós aplicamos, lacres físicos? Bom, esse lacre, ele é produzido pela Casa da Moeda, é microserrilhado, de maneira que ele não seja adulterado e, em caso de violação, ele vai ficar em pedaços e então vai ser verificado, né, que houve, de fato, um rompimento.
né? Então, assim, é bastante seguro. É assinado pelo juiz eleitoral, pelo promotor eleitoral e também por quem estiver presente na cerimônia. Mas, na realidade, as assinaturas oficiais têm que ser do juiz eleitoral e do promotor eleitoral. São 9 assinaturas, cada urna recebe lacres, 9 lacres, então multipliquem isso, olha onde eles ficam. Então, assim, é lacre no microterminal, é lacre na lateral da urna, nós vamos fazer tudo isso agora. Doutor Rafael, você quer assinar, ou doutora Solange? Então, eu vou assinar porque eu fui designada presidente dessa comissão, né, pelo presidente. Então, eu quero dizer para os senhores que eu já assinei quase 15 mil lacres. Ou seja, eu estou com a minha mão... uma agora não tem... Enquanto isso, acho que pode colocar aqui na lateral, você está assinando também. Desembargador, se for inglês. Se quiser sentar, fica à vontade. Pode falar, tá muito legal. Eu aprendi muita coisa. No YouTube aparece a tela grande e a tela pequenininha que tá passando ali. Eu tô vendo no YouTube. Então, como vocês estão vendo, a participação do Ministério Público Eleitoral ela é fundamental neste processo, porque é uma garantia de que realmente a urna, além de estar sendo acompanhada, é confiável, é transparente e é segura. Essa barreira física também, que é a impossibilidade de você abrir a urna eletrônica, de abrir os compartimentos que vão ser lacrados, ela também, além das barreiras digitais de segurança, comprovam se alguém teve acesso justamente aos componentes da urna eletrônica. Eu pediria que a Márcia ajudasse aqui com os lacres, porque são muitos lacres. Nós não vamos nem desligar as urnas eletrônicas, a gente vai aplicar o lacre nela ainda ligado, conforme aquelas instruções ali. Aplicação dos 8 lacres. Vocês querem que eu fique pra Doutor, enquanto é feito o lacre, sabe que a gente não pode fazer o sorteio da auditoria? Pode fazer o sorteio. Só não quer mais chegar lá e falar pra ver? Dá pra ver? Nunca foi feita essa cerimônia, né, acompanhada na íntegra no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Então é a primeira vez. É louvável, como eu já falei anteriormente, até porque é uma cerimônia que é pública, né, e deveria ser de interesse de todas as pessoas envolvidas na eleição. Passa por aqui, ó. Bom, então nós já estamos uma parte da urna lacrada. Nós vamos então preparar já o sorteio para sabermos qual urna vai ser auditada. Então nós temos aqui bolinha número 1, mostra para lá, Eric. Está meio de lado. 1, 2 e 3, né, que correspondem à urna 1, 2 e 3. Coloca aqui, Eric. Alguém quer? Alguém quer sortear? Alguém que está aqui gostaria de ver de perto a bolinha? Lembrando que todos os representantes de coligação, desembargador, foram convidados. Depois as pessoas ainda
mencionam sobre a violabilidade. Eu posso colocar. O senhor é de qual? Não, sou interessado. Olha lá na tecnologia. Olha, ele trabalha na área de tecnologia. Ele não é ligado a nenhum partido político ou coligação. O que trouxe o senhor até aqui? Então, resplandecer, parabenizar a oportunidade de ver que a urna é confiável. O que o senhor tem achado até agora sobre toda essa cerimônia que o senhor tem visto? Até o momento que a urna em si ela não é possível de invasão. A urna em si. Agora o processo todo eu não conheço, então não posso avaliar. Realmente nosso objetivo agora nessa cerimônia era demonstrá-la. Mas o importante nós também colocarmos em outros momentos, vamos colocar na página do TRE, tem do TSE, você entender o processo como um todo. Mas a participação de todos, claro. Mas nós agradecemos a sua presença aqui e a sua participação. Tem algum representante dos partidos? Associado? O senhor tem alguma... Chegue lá pertinho. Vai ser essa urna aqui que acabou de ser lacrada. Então vamos fazer a auditoria. Pode deixar. Nós vamos fazer a auditoria, então. Tem algum representante do partido político? O senhor é de qual? PSTU? PSTU é de alguma coligação? Eu não lembro. Porque... PSTU sozinho. Tá, ótimo. E Gilberto. pessoal, também pode... Nós vamos agora, Rodrigo, vamos desligar a urna. Isso, para realizar. Então, enquanto o Rodrigo desliga aqui a urna, eu peço licença para os senhores para me retirar por minutinhos. Bom, vamos acompanhando aqui essa nossa acompanhamento dessa lacre das urnas eletrônicas. Vamos seguir com o nosso que siga com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que ele vai falar conosco sobre todo este processo do lacre das urnas eletrônicas, com a presença de toda a imprensa. Só lembrando que estamos ao vivo pelo portal Amazonas 1. Você pode nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais e também no nosso site, amazonas1.com.br. Doutora Rebeca, fica logo depois. Faz o senhor uma coisa só que ela. Não. Tá gravando aí, Gabi? Estou. Presidente, nessa cerimônia foi demonstrado aqui toda essa modernização do processo de votação no Brasil e o senhor reforçou a questão da segurança do voto e a meta também de finalizar a sua gestão com a biometria em todo o Amazonas, né? Com certeza, o nosso objetivo é demonstrar para todos, partidos políticos, candidatos, sociedade, que a urna eletrônica é efetivamente um instrumento, o maior instrumento de cidadania hoje, porque assegura a lisura das eleições, porque está comprovado que ela é inviolável, todo o processo foi testado antes de forma transparente e, portanto, nós podemos garantir que o resultado será exatamente aquele que o eleitor computou na urna eletrônica. Ok. Eu queria que o senhor falasse a respeito da meta da biometria. Hoje, 10 municípios da região metropolitana já estão com todo o eleitorado, 100% do eleitorado com a biometria, e a sua gestão tem essa meta de conseguir alcançar os 62 municípios amazonenses? Nós temos essa meta para o ano que vem de completar a biometria em todo o estado do Amazonas. Hoje nós temos já 85% cumprido, faltam 15%, mas é uma quantidade grande, muitos eleitores, mas não só pela quantidade de eleitores, mas sim pelas dificuldades naturais da nossa região, de transporte, de comunicação, de pessoal e de equipamento.
mas com a ajuda de todos, tenho certeza que no ano que vem teremos todo o estado do Amazonas biometrizado. E voltando ainda um pouco à urna eletrônica, como todos puderam assistir, todos, imprensa, candidatos, partidos políticos, nós estamos acabando com mais uma das fake news famosas, acredito que a mais famosa fake news a respeito da insegurança da urna eletrônica. Não é verdade. A nossa urna eletrônica ela é um instrumento seguro e confiável. Portanto, eu convido, aproveitar essa oportunidade para convidar e conclamar aos eleitores que escolham seus candidatos. A propaganda política está no ar, tanto em cadeia de rádio e televisão, assim como na internet. Escolham, procuram, decidam. Participem do processo eleitoral, votando nos seus candidatos e que possam ser eleitos os melhores candidatos. O nosso Brasil precisa que nós, todos eleitores, participemos desse processo eleitoral. É muito importante isso. Presidente, você falou sobre essa participação, a gente viu que na última eleição, agora para o governo tampão, tiveram muitas abstenções mesmo, inclusive pessoas não indo votar. Como é que o TRE enxerga isso e como vai trabalhar para que as pessoas possam votar nessa eleição? Fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Transparência no processo. Conclamando que todos escolham e compareçam no dia da votação. É importante que a Justiça Eleitoral, os candidatos, os partidos políticos, os eleitores, todos de mão dadas, possam virar essa página triste de descrédito, de desânimo, de desalento. Nós queremos convidar todos que participem do processo. Nós temos as campanhas. Você perguntou o que a Justiça Eleitoral está fazendo. Está fazendo as campanhas, mostrando que só há um caminho, é o caminho democrático. E como é que se resolve a democracia? Por meio de votação livre e sem coação alguma, com os candidatos podendo fazer sua campanha e os eleitores escolhendo, sem coação alguma. Portanto, é assim que se constrói a democracia, com a participação de todos. E eu quero mais uma vez enfatizar que a imprensa, os senhores e as senhoras são muito importantes nesse processo. Portanto, eu quero agradecer e muito esse convívio transparente, republicano, que nós temos com a imprensa. E sempre que vocês nos procurarem, nós estamos de portas abertas para divulgar, informar, sobre qualquer assunto que diga respeito à Justiça Eleitoral. Não esqueçam disso. No dia 7, compareço às urnas. Obrigada, presidente. Presidente, só uma outra Para o desembargador, vamos continuar aqui ouvindo o desembargador João Simões. Eles são impugnados. A Justiça Eleitoral está apreciando esse registro de candidatura, por mais que esse processo se conclua aqui no Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, ainda há uma possibilidade, tanto de uma forma ou de outra, que haja um recurso. Cabe à Justiça Eleitoral resolver essas questões. E ela vai resolver, como já resolveu, no tempo hábil. Mas o candidato, ou o Ministério Público, ou aquela parte que impugnou, tem direito ao recurso, ainda até porque é facultado ao candidato, mesmo impugnado, que ele participe das eleições no que nós chamamos naquela condição sub judice. Portanto, é um processo que ele não se encerrou hoje, mas ele está em curso. Obrigada.
o João Simões falando sobre essa questão do lacre das urnas eletrônicas. Vamos agora falar com a juíza da propaganda, doutora Rebeca. Que é juiz eleitoral, né? Vamos falar desse processo. São 7.000 urnas aqui no Amazonas, né? Um trabalho que começou agora essa semana, ainda tem um longo tempo, até poucos dias antes das eleições. Na verdade, hoje, segundo o cronograma do TRE, nós estamos começando essa cerimônia, que na verdade é uma cerimônia, uma audiência pública, porque como tal é formal, tem que ser formal, tem que ter a presença de representantes do Ministério Público, da OAB, das coligações, dos partidos e da sociedade civil em geral, não é? Porque é uma cerimônia em que como vocês viram, nós geramos a mídia, damos a carga, colocamos as informações, não é, dos eleitores, dos candidatos dentro do software e colocamos na urna. E depois nós lacramos a urna e agora, nesse momento, nós também vamos auditar as urnas. Então, é um momento muito importante. Hoje nós começamos, inicialmente pelo Polo Manaus, que são municípios da região metropolitana, 22 no total, e segundo o cronograma do TRE, ele se encerra no dia 3 ou 4 de outubro, se eu não me engano. Então, no dia 21 começam a ser levadas para o interior. A partir de sexta-feira, dia 21 de setembro, essas urnas que já estão sendo lacradas, começaram a ser lacradas hoje, já começarão a ser enviadas para as suas respectivas sessões eleitorais. Tivemos uma palavra do candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro, lá no hospital, falando sobre a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Isso é possível ou não é possível? Bom, nós chamamos, inclusive, todos aqui a participarem e estamos transmitindo essa audiência ao vivo para que todos possam ver quantas barreiras há na urna, não é? Quantas vezes esse software da eleição ele é testado, ele é, inclusive, testado por pessoas que trabalham com tecnologia da informação, ele é auditado pelos partidos, ele pode ser auditado pelos partidos. Então, assim, na realidade, se trata de uma notícia, uma fake news, realmente, não é? Por quê? Porque o TSE, ele faculta a todas as pessoas interessadas a participarem. Inclusive, aqui mesmo, na plateia, hoje nós temos uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação e veio aqui interessado em esclarecer as dúvidas e constatar que, na realidade, as urnas, elas são seguras, todo esse processamento é feito de forma transparente e confiável. Doutora, existe algum tipo de atenção específica para comunidades de difícil alcance para levar essas urnas? Comunidade? Existe, sim, no Amazonas, não é? Nós temos muitas seções rurais, não é? Então, assim, de difícil acesso. Não é? Nós temos seções que eu não sei te dizer assim, exatamente, mas, por exemplo, que demora 2 dias de barco ou 3 dias. Nós temos seções que são praticamente, por exemplo, em Ipixuna, não é? No Juruá. Nós já temos seções rurais que já estão isoladas da cidade em razão da seca dos rios. Não é? Então, assim, a logística da eleição no Amazonas é uma logística diferenciada em razão da nossa geografia, não é? Em razão do nosso clima e das nossas dimensões territoriais, né? Continentais, na verdade. A palavra da doutora Rebeca Garcia falando sobre toda a situação. Eu vou continuar com o Jorge para que a gente possa ir no depósito, verificar as urnas. Vamos ser levados até o local e aí nós vamos fazer um breve caminho até esse depósito onde estão as urnas, onde estão sendo trabalhadas as urnas. Vamos tentar acompanhar aqui ao vivo e vamos tentar acompanhar aí essa ida até o depósito das urnas eletrônicas. Pois bem, acompanhamos toda essa audiência pública aí sobre o lacre das urnas, sobre todo o processo que é feito nas urnas eletrônicas, a garantia dada aí
pelo desembargador João Simões e também pela juíza Rebeca Garcia que não há possibilidade de fraude. Vimos, inclusive, várias etapas nas urnas eletrônicas e que é realmente muito difícil acontecer alguma fraude. Essas urnas que, segundo eles, não funcionam via Wi-Fi, só por meio de energia elétrica. Então, vamos continuar acompanhando todo este processo. Os amigos da imprensa seguiram para o depósito. Nós vamos registrar esse momento em fotos e postar para você posteriormente em nosso portal. Você vai poder acompanhar no amazonas1.com.br. Com imagem de Jorge Albuquerque, reportagem de Tiago Ferreira, portal Amazonas 1, informação com qualidade.